As referências, agora falando especificamente das referências biográficas, né? São conjuntos de elementos que identificam as obras consultadas ou citadas no texto. É um elemento obrigatório em qualquer trabalho científico. Cuidado com o plágio, tá? Bom, gente, se você utiliza a ideia de outro autor ou cita um outro autor e não referencia, isso é plágio. Porque se você referenciar, por exemplo, o Silva 2010, ó, Silva 2010 disse isso, isso e isso. Uai, tem 1 milhão de Silvas que podem ter escrito em 2010. Eu não estou falando qual que é o Silva específico. Então, é na referência que eu falo, olha, esse Silva é tal Silva, escreveu tal texto, publicado em tal revista, tá certo? Trabalhos que não possuem referências não são considerados de cunho científico. Apêndice, né? Aí tem duas partes dessa referência que é importante. O apêndice são textos, documentos elaborados pelo autor que servem como comprovação de sua argumentação. Apêndices, gente, são tudo que você vai estar incrementando o seu trabalho para falar dos seus dados, das suas evidências, do que for, e que foi produzido por você, tá certo? E um anexo é diferente. São textos ou documentos não elaborados pelo autor que servem como comprovação de sua argumentação. Então, o anexo é um texto que você utilizou de uma outra fonte. Foi uma fonte documental de governo, foi um outro autor que escreveu, eu estou colocando esse anexo aqui. Escolhas metodológicas e técnicas de pesquisa. Gente, vamos lá? A palavra técnica vem do grego techne e significa arte. Gente, toda vez que eu for falar uma palavra do grego, com certeza eu não estou pronunciando ela corretamente, tá, gente? Eu estou dizendo a forma aportuguesada de ler a palavra, tá certo? Eu não faço ideia de como é que lê um K seguido de H que não tem uma consoante depois, né? Não, desculpa, que não tem uma vogal depois, né? Na língua portuguesa a gente sabe ler as coisas muito perante as vogais, né? Nessas línguas que não tem uma vogal numa sílaba, eu não sei. Então, só falando que vem desse termo aqui que vocês estão vendo na sua tela agora, né? Eu estou lendo como técnica e significa arte. Se o método pode ser entendido como caminho, a técnica pode ser considerada como modo de caminhar. Naquele exemplo que eu dei lá atrás, eu falei que a metodologia era o caminho e que o método seria o modo de caminhar, né? Vamos até elaborar a partir dela. Então, a metodologia é o caminho, o método é o modo de caminhar e a técnica são as especificidades do modo de caminhar. Então, você vai caminhar lento, você vai caminhar correndo, você vai caminhar em zigue-zague, a forma de você estar caminhando durante esse caminho, tá certo? Técnica, modo de proceder em seus menores detalhes. Então, eu tenho um certo método que eu utilizo para estar observando aquele fenômeno. Eu tenho um método. Esse método, ele tem mais detalhes. Então, você utilizou, por exemplo, né? Vamos voltar naquele exemplo que eu dei lá da população, né? Que eu estou estudando, que ela mora longe da provedora de internet. E eu estou querendo saber se essa distância influencia no meu estudo. E eu quero saber através de entrevistas. Eu fui lá e comecei a entrevistar essas pessoas. Então, o método que eu utilizei é entrevista. Esse é o método. A técnica eu vou utilizar uma entrevista de múltipla escolha. Então, eu faço uma pergunta e dou algumas escolhas para essa pessoa que está escolhendo. Ou não, eu faço uma pergunta discursiva. Então, eu faço uma pergunta e qualquer coisa que essa pessoa responder, ela vai ser importante no meu estudo. Então, essa diferença de eu utilizar, por exemplo, uma pergunta de múltipla escolha ou uma pergunta discursiva, a técnica que eu estou utilizando do método. Qual que foi o método? Questionamentos. Entendeu? Categorias de escolhas metodológicas. Gente, classificação quanto ao objetivo da pesquisa. Aí eu repeti aqui, eu peço desculpa, e classificação quanto à escolha do objeto de estudo. Então, você pode estar falando do objetivo dessa pesquisa, e do meu objetivo é tal. E o objeto que eu vou estar estudando para chegar a esse objetivo é tal. Por exemplo, no exemplo que eu dei agora, questionamento, né? Qual que é meu objeto de estudo? É a opinião das pessoas, tá certo? Então, meu objeto de estudo são as próprias pessoas que eu vou estar entrevistando, tá certo? E qual que é o meu objetivo? Meu objetivo, como já foi dito várias vezes, é saber se a distância vai estar influenciando na proveção, né, na chegada de internet dessas pessoas e até mesmo na importância que essas pessoas podem estar dando para aquela internet, tá certo? Categorias de escolhas técnicas. Classificação quanto à técnica de coleta de dados e classificação quanto à técnica de análise de dados. Então, olha só, eu tenho que ter uma classificação quanto à técnica que eu vou utilizar para coletar os dados. Então, no exemplo que eu estou dando aqui, a técnica que eu vou utilizar é discursiva? É de múltipla escolha? Gente, ao aplicar esse questionário, tem inúmeras técnicas, tá bom, gente? Eu estou citando duas aqui, dentro dessas duas tem muitas outras, tá certo? São só exemplos. Então, esse é o primeiro passo. E, a partir do momento que eu
tenho a técnica para coletar esses dados, eu tenho que ter uma técnica de como eu vou analisar esses dados. Aí é o seguinte, eu tenho os dados aqui das minhas entrevistas. Como é que eu vou estar analisando esses dados? Eu vou estar analisando eles de uma forma de porcentagem, por exemplo, em múltipla escolha? Ou não? Eu vou estar analisando quanto a relevância da escolha? Ou, se eu for pegar um discursivo, vou estar analisando quanto a quantidade de vezes que se repetem as mesmas coisas? Ou categorias, eu vou categorizar os tipos de reclamação. São diversas formas que eu vou estar analisando os dados, que é diferente da forma que eu vou estar coletando os dados. O pesquisador precisa ter habilidade para utilizar as técnicas de análise e entendimento dos métodos científicos. O artigo científico deve apresentar os caminhos e formas utilizados nesse estudo. Então, gente, é importantíssimo que o pesquisador saiba muito sobre a metodologia e ela é deixada de lado, né? Normalmente a gente estuda muito sobre o nosso objeto de pesquisa. Então, o nosso objeto é esse, nosso objetivo é esse, a gente estuda muito sobre ele. E aquela técnica que eu utilizei para checar os resultados, ela é deixada de lado. Isso é um erro muito grande. Estude também a técnica, estude também a metodologia que você utilizou. Quais que são as abrangências dela, quais são as delimitações dela. Importantíssimo. Natureza de pesquisa, gente. Olha só, existem pesquisas que são básicas, elas objetivam a produzir conhecimentos novos, úteis para o avanço da ciência, sem aplicação prática prevista. Essas são as pesquisas mais importantes que existem. Eu não estou falando isso desqualificando ou desmerecendo a pesquisa aplicada, não, tá, gente? Mas a pesquisa aplicada, ela só é possível através de uma boa pesquisa básica. Pesquisa básica é quando você vai entender tudo o que acontece sobre determinado fenômeno. A pesquisa aplicada, olha só, ela gera conhecimento para aplicação prática, dirigida a soluções de problemas específicos. Então, por exemplo, uma coisa que se fala muito no mundo hoje, muito, o tempo todo tem gente falando sobre isso. Vamos falar sobre pesquisas a respeito da AIDS, ou formas de combatê-la, né? Então essa é uma pesquisa aplicada. Eu vou fazer uma pesquisa que vai propor, por exemplo, um medicamento, vai propor, por exemplo, uma vacina, vai propor alguma coisa para combater a AIDS diretamente. Essa é uma pesquisa aplicada. A pesquisa básica, ela é a pesquisa que vai estudar o vírus da AIDS, que vai estudar a infecção do vírus da AIDS. Ela é uma pesquisa que não tem um objetivo prático direto, mas ela é importantíssima para que quando for fazer a pesquisa aplicada, por exemplo, de como está combatendo a AIDS, eu vou olhar para os subsídios de toda aquela pesquisa básica e através daquela pesquisa básica eu chego a esse ponto de aplicar. Toda a parte de ciência aplicada, ela vem de uma boa subsídio básico, ele vem de um bom subsídio básico. Seguinte, eu posso afirmar isso com certeza, mais de 90% dos trabalhos científicos que são publicados no mundo são de pesquisa básica. Por que é mais pesquisa básica? Porque quando vai aplicar o conhecimento é porque você já sabe muito sobre aquele conhecimento, tá certo? Então, a pesquisa básica, que é menosprezada demais na sociedade, gente, a sociedade brasileira despreza muito pesquisa básica de uma forma geral, tá? Ela é muito importante. Se você que está me escutando aí, está desenvolvendo uma pesquisa básica para o seu trabalho, saiba, essa pesquisa básica que você está desenvolvendo é muito importante, porque no futuro ela vai ser utilizada para chegar a um conhecimento aplicado. Você lembra lá na justificativa, quando eu falei para vocês, que, por exemplo, ao estar se estudando algo como a distância de uma população de uma rede de internet ou da sede da internet influencia diretamente como aquela população utiliza a internet, ou da importância da internet para aquela população, você pode estar falando o seguinte: através desse trabalho que eu estou fazendo aqui, eu posso estar propondo subsídios por uma lei. Olha só, a lei, ela pode ser através de uma pesquisa aplicada. Então, por exemplo, eu tenho um problema gigantesco, eu tenho uma população que durante uma pandemia não está tendo acesso suficiente a uma internet. E eu vou propor aqui algumas leis que vai levar a internet à sua população. Como é que eu vou saber qual vai ser a forma correta de levar a internet à sua população? Talvez através da pesquisa básica, onde você viu a importância da internet à sua população, onde deve chegar mais internet. Essas são as diferenças, tá bom, gente? Abordagem do problema. Qual é a forma de abordar o problema? Eu posso fazer uma pesquisa quantitativa, que considera que tudo pode ser quantificável, o que significa traduzir em números, opiniões e informações para classificá-los e analisados, ou eu posso fazer uma pesquisa qualitativa, definida como qualquer forma de coleta de informações que visa descrever e não prever. Gente, diferença básica: quantitativa é pesquisa com base em números, tá? Com base em evidências que podem ser numeralizadas, que podem ser, nem sei se a palavra numeralizada existe, mas é uma evidência que pode ser quantificada. Então você pode quantificar ela. Uma qualitativa, eu vou descrever essa evidência, vou falar a respeito dela sobre as diversas formas possíveis, tá certo? Ambas são muito importantes e é importantíssimo, durante o trabalho, na hora que você vai escrever a metodologia, você está falando: olha, essa pesquisa é uma pesquisa quantitativa, ou essa pesquisa é uma pesquisa qualitativa. É importante que você saiba disso e que você descreva isso para o seu leitor pegar e ler e falar: olha, essa pesquisa é qualitativa ou quantitativa. Essa informação sempre deve estar contida no seu trabalho.
concebida a realizar em estreita associação com uma ação ou com uma resolução de um problema coletivo. Então, por exemplo, teve um trabalho que eu li há pouco tempo, onde pesquisadoras estudaram um processo que levou à construção de um projeto político-pedagógico em uma escola, né? E quando elas estavam observando essa construção do projeto político-pedagógico, que era a pesquisa delas, elas também davam opinião sobre a forma que deveria ser feito esse projeto político-pedagógico. Esse dar opinião faz essa pesquisa uma pesquisação. Você observa o fenômeno ao mesmo tempo que você está tentando modificar o fenômeno. Pesquisa participante, realizada através da integração do investigador que assume uma função no grupo a ser pesquisado, mas sem seguir a uma postura pré-definida de ação. Gente, a pesquisa participante ela é muito usada na antropologia, ela é muito fácil de explicar através da antropologia. Né? A antropologia é o estudo de povos, de culturas, etc. Né? Então tem um determinado público, no sul de Minas Gerais, uma comunidade lá que tem suas especificidades. Na pesquisa participante, a pessoa ela vai participar daquela comunidade, ela vai estar sendo parte daquela comunidade durante determinado momento de tempo. E a sua ação, ela vai ser definida pelas ações daquela comunidade, tá certo? Então ele participa integralmente daquela universidade, daquela comunidade a todo momento. Então, isso é uma pesquisa participante, muito utilizada na antropologia, claro que em outras ciências também. Gente, pesquisa bibliográfica trata da investigação realizada tendo como fonte livros, artigos e outros textos de caráter científico já publicados. Busca-se especialmente desvendar os relacionamentos entre conceitos, ideias e características de um objeto. Realiza-se a comparação de várias posições sobre um problema, deixando o autor repleto de informações sobre o assunto. Olha aqui, importantíssimo aqui eu falar com vocês. Pesquisa bibliográfica, ela pode ser tanto uma pesquisa como um todo, então essa pesquisa que eu estou falando aqui, ela é uma pesquisa bibliográfica, ela é toda uma pesquisa bibliográfica. Eu vou estar falando a respeito do estado da arte de tal assunto, então falo tudo sobre aquele assunto, tudo que os autores falaram, por exemplo, nos últimos 10 anos sobre esse assunto. Mas pesquisa bibliográfica, ela é parte de todo o trabalho científico, entenderam? Todo trabalho, não importa o objetivo que você tem, a pergunta que você tem, você deve fazer uma pesquisa bibliográfica para ele. A pesquisa bibliográfica, ela pode ser um trabalho por si só, como ela pode ser e deve ser, né? Ela é parte de outros trabalhos, tá certo? Agora vamos chegar naquele segundo momento da aula. Aqui, gente, esse momento vai ser bem rapidinho, vai ser bem leve, bem tranquilo, mas se vocês abrirem a apostila de vocês, vocês vão ver que esse momento tem muitas páginas. E é importante que tenha muitas páginas, porque esse momento na apostila de vocês está escrevendo, olha, o tamanho da fonte a ser utilizado ao escrever, como se deve escrever um título, como deve estar colocado uma tabela, como deve ser colocado um gráfico no seu trabalho, como deve ser feitas as formatações gerais do seu trabalho. Tudo isso, todas essas miúças está na sua apostila. Por isso eu falo, deixe a sua apostila no local que você vai ter acesso a ela, seja na nuvem, seja no seu e-mail, seja até mesmo no sistema da faculdade, mas num local que você vai ter sempre acesso a ele. Porque no momento que você vai estar redigindo o seu trabalho, você vai abrir sua apostila, vai lá na parte que está falando da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ou da famosa, temível, amável e também detestável ABNT, e você vai tá lindo aquilo ali, na medida fazendo seu trabalho, você vai, olha, quero saber como cita tal autor. Você vai lá, olha, na apostila de você está escrito, ó, tal autor você cita de tal forma. Quero saber como cita tal livro. Na sua apostila está escrito, tal livro é citado de tal forma e referenciado de tal forma. Citação e referência, gente. Citação é quando você usa no texto, né? O autor X falou tal coisa. Escrevi. Isso é uma citação. Referência. Eu falei que o autor X falou tal coisa, na referência eu vou falar, olha, vou estar escrevendo lá, esse autor falou essa coisa em tal livro, em tal ano, está publicado em tal local, né? Essa é a diferença da citação para referência. E a forma de estar fazendo cada uma desses, cada especificidade de cada uma delas está na sua apostila. Aqui, que na aula de hoje, é um panorama geral. Se fôssemos falar sobre cada uma delas, ficaríamos aqui durante horas, como eu já falei com você várias vezes. Regras da ABNT. Primeiro, gente, eu vou dar uma diferença básica para vocês sobre o que é ABNT, o que é NBR, tá bom? A ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Olha como é que a NBR parece. Normas Técnicas Brasileiras, tá certo? Basicamente, gente, a NBR, elas são variações da ABNT. A NBR, ela está dentro da ABNT. A ABNT é a norma geral, tá certo? E a NBR vai estar dizendo as especificidades de cada uma delas. Tá certo? Por exemplo, quando você vai lá no Google Acadêmico, procura um artigo e quer saber como referenciá-lo, tem aquela parte que tem 2 aspas, já viram? Que você clica ali, se não saber, é uma grande dica, tá? Quer saber como referenciar um artigo? Escreve o nome dele no Google Acadêmico, vai aparecer. Você vai clicar numa parte embaixo do nome do artigo, tem 2 aspas. Quando você clica ali, você vai ter diversas formas de
referenciando esse artigo, tá bom? Então tem vários tipos ali, tem Vancouver, eu acho que são 3 básicos, mas tem como você explorar ainda outros, tá certo? Acho que a NBR 6023, o Google já coloca pronto para vocês também. Então, essas especificidades, essa forma específica a cada momento do seu texto, ou para cada tipo de trabalho, é o que a gente chama de NBR. Tá? São subdivisões da ABNT, tá certo? Então, as regras da ABNT, ela serve para... Ela especifica os princípios gerais para a elaboração de trabalhos acadêmicos, tendo como objetivo sua apresentação à instituição. Ou instituição, ou a comunidade científica de uma forma geral. Define o que são os documentos científicos ou acadêmicos, como são e quais são as partes dele em cada caso. Orienta-se como devem ser os títulos, os elementos pré-textuais, o texto e a sua formatação, e os elementos pós-textuais. Gente, todo trabalho científico ele é baseado numa forma de escrita da ABNT. Se não está escrito conforme está dizendo a ABNT, ele não é um trabalho científico. Exemplos. Quando se trata, agora estou falando um pouco da NBR 6023, né? Quando se trata da referência 6023, a elaboração mais correta possível das referências possibilita a recuperação da informação por parte dos pesquisadores. Então, a NBR, que é uma variante, não é uma variante, né, gente? Ela é uma especificidade da ABNT 6023, ela vai estar dando todos os elementos possíveis para que o leitor, ao ler o seu trabalho, ele possa encontrar aquela referência, tá certo? Então, essa é a parte da NBR 6023. Na apostila de vocês vão ver que existem muitas NBRs, tá certo? Cada uma delas tem sua especificidade. Cada uma delas serve para um objetivo. É claro, na apostila de vocês está escrito todas elas. Na aula de hoje estou apresentando um panorama geral. As normas em questão têm como principal foco a elaboração dos trabalhos acadêmicos.